neste momento em que recebemos aqui no plenário da Câmara o corpo do empresário Mayrink Pinto de Aguiar, para ser velado, familiares, amigos, autoridades, todos prestando aí a sua última homenagem. Realmente um momento emocionante, principalmente para nós, funcionários, trabalhadores deste sistema, que conhecemos a história de dedicação, a história do senhor Mayrink Pinto de Aguiar. Senhor Mayrink, como ficou carinhosamente conhecido por todos os cidadãos divinopolitanos. Está aqui do meu lado o vereador Paduano, pode se posicionar aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter imagens nossas aqui do Paduano também, que são trazidas ali à entrada do corpo. O Paduano conhece o senhor Mayrink basicamente desde que foi criada a Rádio Minas, né, Paduano? Na verdade, nós conhecemos o Mayrink há muitos anos, nós que tivemos a oportunidade de conviver e viver com o Mayrink. É um momento muito doloroso para nós. Nós queremos deixar aqui, Silvio, o nosso sentimento, os nossos pêsames aos familiares de Mayrink, essa pessoa tão importante. Mayrink, por certo, vai deixar um vácuo muito grande, uma lacuna muito grande em Divinópolis, principalmente pelo seu trabalho radiofônico. Mayrink criou aqui a Rádio Cultura. Naquela época, ele foi o precursor da radiofonia, e de formas então que deixou um trabalho muito importante, um trabalho na cultura, na radiofonia, e de formas que vai fazer grande falta para nós a pessoa do Mayrink. De forma que Divinópolis hoje sente-se assim muito pesarosa, uma perda muito grande. Divinópolis hoje torna-se mais pobre ao nós perdermos o nosso amigo Mayrink Pinto de Aguiar. É um capítulo da história de Divinópolis que se encerra hoje, com certeza inicia-se um outro, porque o legado do senhor Mayrink ficou. Não, na verdade, nós sabemos que o Mayrink ajudou a criar a história de Divinópolis, né? Mas ele fez por onde também de deixar, por exemplo, os filhos, né? E também aquelas pessoas que sempre estiveram com ele. Nós sabemos certeza que o Mayrink Júnior também vai dar prosseguimento a esse trabalho importante que ele iniciou aqui em Divinópolis, e de forma que nós ficamos pesarosos, mas nós sabemos perfeitamente que este mundo não é nosso e que um dia nós todos haveremos de passar deste mundo para o outro. E o que nós temos que fazer agora é pedir a Deus que Ele lhe conceda o reino dos céus, por tudo que Ele fez de bem para Divinópolis. Tenho certeza que Ele já está gozando da glória dos céus. Paduano, muito obrigado pelas suas palavras, pode prestar suas últimas homenagens ao Mayrink, a gente agradece também. E é isso que o vereador está dizendo. Alguns grandes homens ajudam a construir história, eles não fazem parte da história, eles a moldam, eles a constroem, eles a transformam. Mayrink Pinto de Aguiar é uma dessas pessoas que não só fez parte da história, ele ajudou a construir e a moldar. Uma história de vários momentos felizes, de vários momentos tristes, de vários momentos marcantes e importantes para a nossa Divinópolis. A Rádio Minas, criada pelo empresário Mayrink Pinto de Aguiar, foi a emissora que transmitiu, por exemplo, todos os desfiles de aniversário de Divinópolis. Era um pedido e uma exigência do empresário Mayrink Pinto de Aguiar, que os fatos históricos da cidade fossem registrados. Mayrink também contribuiu para levar alegria para os divinopolitanos. Através das suas emissoras de rádio, o público sorriu, o público sorri, o público chorou, o público chora, o público chorará, o público comemorará, o público se indignará, porque sempre houve esse compromisso das emissoras do sistema Mayrink Pinto de Aguiar de levar informação, de levar entretenimento, mas principalmente de interagir com a sociedade, de se integrar junto à sociedade para prestar serviço, para modificar o cenário. Uma visão empreendedora que herdou do tio, o coronel Jovelino Rabelo, com quem firmou aquela sociedade lá no ano de 1941 e em 1961, assumindo em caráter definitivo a condução das emissoras do sistema Mayrink de comunicação. Eu falava agora há pouco do título de cidadão honorário que foi concedido ao empresário Mayrink Pinto de Aguiar no ano de 2007. Esse título de cidadão honorário foi concedido justamente pelo nosso colega radialista, na época então vereador, Nilmar Eustáquio, que assim como o senhor Mayrink também não é de Divinópolis, mas construiu aqui a sua história, né, Nilmar? Uma boa tarde aos telespectadores da TV Candidez, da Rádio Minas. É um dia de muita tristeza para todos nós, funcionários da Rádio Minas, e a demonstração do carinho que todos os funcionários da Rádio Minas, aqueles que não estão trabalhando nesse momento também na TV Candidez, todos estão aqui emocionados pela humildade, pela pessoa, o companheiro, não só um patrão, mas um amigo que era o seu Mayrink. Principalmente eu, quando cheguei na Rádio Minas em 2001,
e passei por livre e espontânea vontade a pedir ajuda às pessoas menos carentes, seja um leite, um medicamento, um cobertor, um agasalho. E o senhor Mayrink, ele praticamente todos os dias, ele ia até o estúdio me incentivar e ele ficava muito feliz quando via ali a sua empresa com muitas pessoas carentes sendo ajudadas, e faz com que a gente nesse momento reflita e possa despedir do senhor Mayrink com boas lembranças do homem que foi, do que ele fez por Divinópolis. Hoje a Rádio Minas, o sistema Mayrink Pinto de comunicação, as 3 emissoras, a TV Candidez, deve muito a este homem, que foi o fundador desse sistema de comunicação na nossa cidade, surgindo profissionais, dando oportunidade à população dentro da democracia, né, de saber o que a cidade faz, o que a cidade tem, o que a cidade está debatendo. Tanto é verdade, meu caro Silvio França, que quando eleito vereador, e eu fiz questão de dizer aos microfones da Rádio Minas que a eleição devia exatamente à oportunidade que a Rádio Minas me deu. Quando do sorteio que cada vereador tem durante o seu mandato de 4 anos para nomear o título de cidadão honorário, que é a maior condecoração da nossa cidade, do município, o título de cidadão honorário, eu fiz questão de nomear o senhor Mayrink para recebê-lo. Em 2007, eu me sinto muito honrado de ter sido o autor, né, desta lei, porque é uma lei, ela é votada em plenário, e o senhor Mayrink, mesmo sendo natural de Mateus Leme, ele descansa como cidadão legítimo do município de Divinópolis. Nilmar, eu agradeço as suas palavras, te liberar para prestar as homenagens. Realmente é uma transmissão, é uma notícia, é uma tarde que nós não gostaríamos realmente de estar fazendo essa transmissão. Para nós, funcionários da Rádio Minas, realmente é um pesar muito grande. Léo Faustino está aqui ao meu lado, ele que inclusive, né, iniciou há outro dia o nosso projeto de recuperação da história da Rádio Minas, hoje está vendo um capítulo dessa história se encerrar. E talvez o mais importante desses capítulos, né, Léo? Porque foi ele quem começou com isso tudo. Uma pessoa que nós conhecemos vindo na rádio e acabamos para ficar uns poucos dias e estamos até hoje. Uma pessoa que nós admiramos pelo seu esforço de trazer a radiofonia do modo que está. Nós dizíamos instantes atrás, vários colegas, que o Mayrink foi o incentivo de emissoras no interior. Porque Divinópolis se propôs aqui com a Rádio Cultura e as outras rádios, como a gente costuma dizer na gíria, para não ficar para trás, todas as cidades, as grandes cidades aqui do estado de Minas montaram rádios. E aqui hoje essa pujança, a radiofonia em Divinópolis. O senhor Mayrink sempre foi uma pessoa muito alegre. Eu digo que até na maneira de corrigir os funcionários, de chamar a atenção por algo que não estava correto, ele sempre mantinha o bom humor, né? Até um pouco irônico, humor muito ácido. Eu acho que essa é uma das lembranças que ficam de uma pessoa que, mesmo em momentos mais difíceis, sempre mantinha a alegria ao seu lado, né, Léo? Justamente. É uma pessoa que sempre que você precisava dele, e eu lembro quando começou, ele tinha um Fusquinha. Então, às vezes, eu levo você em casa de Fusquinha, a coisa toda. Então, sempre prestativo, sempre procurando saber se a gente estava em dificuldade. O que está acontecendo lá na sua casa? Está tudo bem? Está tudo bem. Olha lá, qualquer coisa me fala. Então, foi uma pessoa que a gente admirou, acostumamos a trabalhar junto, desde a Rádio Cultura, e ficamos até hoje. Infelizmente, ele nos deixou. Nós vamos ver até quando nós vamos continuando também. Eu agradeço, viu? Vou te liberar para você possa prestar suas últimas homenagens para o empresário Mayrink Pinto. Está aqui chegando o Chico Pires também, locutor durante os anos 60, também viveu aí um dos períodos áureos da nossa Rádio Minas, também na época Rádio Cultura, né, Chico? Rádio Cultura de Divinópolis, ZYH2, depois ZYEB53. E se não é o pioneirismo do Mayrink, a camaradagem que ele demonstrou conosco, eu fui testemunha, porque eu fui um dos primeiros funcionários da emissora,
o que ele fez para o Divinópolis, se eu não tivesse feito na época, hoje não teríamos essa pujança na comunicação que temos hoje em Divinópolis. Porque Divinópolis hoje no interior é uma das cidades mais bem aquinhoadas com comunicação. Seja jornal, televisão, rádio, tudo em tudo. Isso se deve a um homem, Mairinque Pinto de Aguiar. Amigo de todas as horas, amava Divinópolis. Para Divinópolis não tinha tempo ruim, era tudo. A favor de Divinópolis, vou. Com Divinópolis não vou. Era uma coisa desse jeito. Além de ser patrão, antes de ser patrão, aliás, ele era amigo, companheiro e confidente. Chico Pires, e os anos de locução, ficam aí claras as boas lembranças, ainda continua fazendo locução? Por onde tem andado Chico Pires, para quem ainda tem saudade do programa? Ah, quem dera. O tempo hoje, né? Como é seu nome? Silvio. Silvio, é o Silvio. O tempo hoje, Silvio, e a gente vai dar lugar para vocês, que é mais novo, que o tempo vai exigir mais. Eu parei com o rádio há muito tempo, que a gente vai tendo outras dificuldades. Mas eu estou vendo que a voz continua muito bonita ainda. Acho que ainda está bem aproveitável essa voz aí. Na bondade sua, Silvio. Eu tive muito tempo, passou uma época de ouro da Rádio Cultura, tinha a crônica Pontos de Vista de Edith Silva, eu fui um dos apresentadores dela, durante muitos anos, e não dava 100%, não, 101% de audiência. Portanto, eu, com a bondade do Mairinque, eu tive realmente uma vida muito feliz, uma lembrança cada vez melhor da radiofonia divinopolitana. O senhor Mairinque sempre teve muito essa característica, né, de trazer a sociedade divinopolitana para dentro do rádio, em todas as suas esferas, né? Seja dos bairros mais distantes, da zona rural, até, vamos dizer assim, as mentes pensantes, como a da própria Edith Silva também. Esse sempre foi uma marca muito forte da Rádio Minas, uma marca que ele começou lá em 1961, quando assumiu o comando da rádio. Começou é que vocês não podem nunca deixar acabar. Vocês de agora que estão no comando da comunicação em Divinópolis, vocês têm esse grave, como eu direi, direito de dever, aliás, esse grave dever de não deixar a radiofonia, principalmente a radiofonia, que ele amava a radiocultura de Divinópolis. Olha com vocês, YH2 e depois F53, isso era o xodó dele. Instalação de transmissores, de som, tudo ele fez, ele pegou à frente com amor, com entusiasmo, e eu posso afirmar, dando o que Divinópolis tem hoje na radiofonia, tem um nome, Mairinque Pinto de Aguiar. Chico, eu agradeço, viu, a sua palavra conosco, te libero para você prestar as suas últimas homenagens para o senhor Mairinque, para nós, justa homenagem essa prestada. Quem chega aqui também é o nosso companheiro de rádio, Antônio Ferreira de Freitas. Falando assim, muita gente fica em dúvida de quem que é. É só contar, é o Fiico, o apresentador da Noite Sertaneja aí todos os dias pela Rádio Minas, durante muitos anos também, inclusive enquanto ainda o senhor Mairinque estava no comando da emissora, né, Fiico? Se o senhor gostou, hoje eu agradeço ao senhor Mairinque Pinto de Aguiar. Há 33 anos que eu trabalho na empresa e sempre recebeu bem, sempre me tratou bem, me recebeu de braços abertos da empresa dele, e por isso eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu conheço através do senhor Mairinque Pinto de Aguiar. Que Deus tenha ele no bom lugar, que ele foi o nosso pai. Fico, acho interessante que o senhor Mairinque, mesmo sendo o grande empresário que sempre foi uma pessoa muito humilde, muito simples. Eu sempre dizia, quem o via na rua jamais imaginava que este homem era dono da Rádio Minas, da Rádio Nova, da Rádio 94, né? Por causa dessa humildade, por causa desse jeito simples de ser. 33 anos que eu a conheço e nunca eu percebi que ele fosse uma pessoa que considerasse um grande empresário. Sempre foi uma pessoa humilde, sempre foi uma pessoa que gostava de tratar bem ao seu semelhante e nunca ele considerou ser um grande empresário. Por isso, eu devo tudo que eu tenho a ele, que me acolheu muito bem na empresa dele, MPA. Que Deus tenha ele no bom lugar, que eu volto a repetir. Uma pessoa igual a ele merece que Deus dê um bom descanso, né, Silva? Tem 33 anos que já conhece? 33 anos. Quanto tempo que você tem de rádio? 33 anos. 33 anos, vai fazer 34 anos que eu trabalho na empresa dele, sabe? E sempre foi a pessoa que me tratou bem. Eu ia precisar, senhor Mairinque, preciso falar com o senhor. Pois não, pode entrar, as portas estavam abertas. A gente chegava no gabinete dele, ele sentava, conversava com a gente, tinha aquele maior papo mais maravilhoso. E nunca ele deixou de me receber, nunca ele me maltratou. Esses 33 anos que eu trabalho na empresa dele, então a gente só tem a agradecer a ele e o Mairinque Júnior também, que sempre trata a gente bem.
Fico, vou agradecer a sua presença, viu? E aí ele num bom lugar, não é isso? Ah, com certeza. E tem muita gente boa esperando ele lá em cima já, né, filho? Exatamente. O Batistão já tá lá, o Ronaldo Nunes, né? Aquele lá do Danilo Passo, como é que chama? O Jabas Gomes. Não, tem outro também. Não tem mais? Não sei o nome dele agora. Demar Magalhães. Demar Magalhães. Exatamente. Tá uma turma boa para recepcionar o seu Marinho lá em cima, viu? Tomara que eles façam outra rádio lá, quem sabe, né? Tá bom, Fico. Mas eu não quero ir para lá, não. Tá certo. Não, Fico, por enquanto eu vou dar continuidade no legado do seu Maric aqui em Divinópolis. Vamos. Na empresa MBA aqui mesmo, né? Vamos sim. A gente tem que fazer jus, né? Fazer honra a esse legado do seu Maric. Pode passar por aqui, Fico, para liberar aqui. Vem cá bater um papo com a gente também. Para os amigos do seu Maric, foi a primeira pessoa que chegou aqui no velório. Pessoa muito boa. A Divinópolis perdeu um filho ilustre. Qual que é o seu nome mesmo? Adriano Dias. Eu só assisto Rádio Minas. O Marinho Pinto de Aguiar foi um filho ilustre de Divinópolis. Divinópolis perdeu um filho ilustre, que é o Marinho Pinto de Aguiar. Rádio Minas, eu assisto só a Rádio Minas lá. Há quanto tempo você já acompanha a Rádio Minas? Quantos anos já? 25 anos, 30 anos. Divinópolis o Marinho que veio. Divinópolis cresceu com o Marinho, né? O Marinho é uma pessoa muito boa, nossa senhora. E está no reino dos braços de Jesus Cristo. Tem no bom lugar. Amém. Se Deus quiser, pode ficar à vontade para prestar suas homenagens aí para o senhor Marinho. Vou deixar o Tarsília falar. Vem cá também, o vereador Rosa chegou. Vou dar só uma palavrinha com a Tarsília também, que é uma outra grande fã da Rádio Minas também, né? Sou o Tacildo Gonçalves, trabalhei muito sim com rádio. Está até aqui presente o Maurício Mirandinho, foi eu que divulguei, né, a dupla, o programa do Delmar Espetáculo. Trabalhei muito por eles, gravei televisão, fiz muitas coisas. Agora, depois que eu casei, meu marido não aceita mais mexer em rádio, por isso que eu parei com isso. Mas eu conheço ele muito, é meu amigo, o Júnior, adoro essa família. Eu entrei em estado de choque, foi um choque muito grande. Eu fiquei com pena do Jorge Neto, a hora que ele anunciou assim, foi que eu fiquei toda. Né, a gente entra em estado de choque. Não tem o Danilo Passo, a cidade toda está abalada com isso. Com certeza, Tacildo. Mas estamos aqui para prestar essas homenagens e a memória dele será sempre preservada, a história está construída. Para sempre, a saudade é para sempre, não tem preço, né? Tá certo. Tacildo, muito obrigado, viu? Lembrando que o empresário Marinho Pinto de Aguiar faleceu hoje às 11 horas da manhã no Hospital São João de Deus, onde já estava internado há alguns dias. Marinho Pinto de Aguiar, aos 80 anos de idade completados no último mês de maio, deixa um legado de um dos maiores grupos de comunicação montados no interior de Minas Gerais. Trazer também aqui o José Vitor, né? José Vitor hoje está como presidente inclusive da CASP hoje, né? Ex-diretor da Telemar também, e também pessoa do círculo de amizades do senhor Marinho enquanto empresário, né? Sim, a Dilene está me falando aqui, falar de seu Marinho, que é fácil, difícil é falar numa situação dessa, né? Eu acho que Divinópolis hoje perde um de seus filhos mais ilustres e eu perco um grande amigo. Mas, infelizmente, a vida é assim e nós temos que aceitar, né, os desígnios de Deus e tocar para frente. José Vitor, como uma pessoa ligada às questões sociais, ao meio empresarial, à questão da comunicação, para você é fácil perceber a importância que tem esse trabalho, esse legado que o senhor Marinho deixa, né? Um grupo com 3 emissoras de rádio, uma emissora de TV, empresas de outdoor, um portal de internet. É realmente uma contribuição significativa para a comunicação em Minas e talvez seja um dos maiores grupos do interior do estado, né? Eu acho que, acima de tudo, o seu Marinho deixa um grande exemplo de vida para a gente. Eu tenho uma convivência muito saudável, tive muito saudável, porque desde 1975, quando eu estava iniciando minha carreira na telecomunicações, né, quando ele ainda buscava na minha casa para tirar defeito de antenas de rádio, de fiação. Então, eu pude aprender muito com o seu Marinho, que eu aprendi muito, minha carreira profissional, eu devo muita coisa a ele. Agora, empresa Divinópolis deve esse legado ao seu Marinho, né? São muitas famílias que vivem em função das empresas que ele está deixando, né? Muito bem administrada agora pelo Júnior, mas eu acho que Divinópolis deve tudo isso a ele, uma evolução de Divinópolis, parte desses 100 anos de Divinópolis, o seu Marinho viveu ele intensamente e participou do crescimento de Divinópolis. Só lembrando, a Rádio Minas foi fundada, na verdade, pelo coronel Jovelino Rabelo, que é tio do senhor Marinho Pinto de Aguiar. Jovelino Rabelo, então, o convidou para ser sócio nessa empresa na época chamada de Rádio Cultura. Em 1961 é que o empresário Marinho Pinto de Aguiar assumiu em caráter definitivo o comando desta emissora de rádio, desta e também de outras que surgiram logo após.
logo após a criação da Rádio Cultura, que depois se tornou Rádio Minas, vieram a Rádio Castelo Branco, a Rádio Brasileira, hoje Rádios 94 e Rádio Nova FM. Esse aí é o legado que o seu Marinho deixa, que não partiu sem antes ver a Rádio Minas também passar a transmitir o seu sinal pela sintonia FM. Hoje é possível sintonizá-la também pelo 99.3 FM. E o que é mais interessante, é dito que o rádio é o melhor amigo, né? Porque em todas as horas ele está ao seu lado, em todos os momentos do dia. É aquele companheiro que nos acompanha ao longo de todo o nosso dia de trabalho, ao longo de toda a nossa trajetória, dia após dia. E o senhor Marinho que nos deixa justamente no dia do amigo. Ou seja, o rádio, nosso melhor amigo, e no dia do amigo, o senhor Marinho resolve deixar esse mundo e partir para o seu encontro com Deus. Aqui na Câmara Municipal de Divinópolis prossegue o velório do senhor Marinho Pinto de Aguiar, várias autoridades presentes, todos prestando homenagem, dando seu último adeus. O sepultamento está marcado para 5h30 da tarde no cemitério do centro. Muitas coroas de flores enviadas, lamentando, mas felicitando a família pelo legado que deixa o empresário Marinho Pinto de Aguiar, que sem dúvida nenhuma deixou a sua marca aqui na história de Divinópolis. Como eu disse um pouco mais cedo, Marinho Pinto de Aguiar não é daquelas pessoas que faz parte da história, é daquelas pessoas que constrói história. E foi isso que ele fez aqui na nossa Divinópolis, quando aceitou o desafio de assumir o comando de uma empresa de rádio, veículo de comunicação, que na época trabalhava a duras penas para conseguir sobreviver, já que não era muito bem recebido ainda pelo setor comercial como um investimento. Aos poucos, o senhor Marinho que conseguiu, através de uma estratégia comercial muito bem elaborada, captar patrocinadores e anunciantes. E assim foi surgindo este império fortalecido que é o sistema MPA. Um império de comunicação, mas um império principalmente da população divinopolitana, já que ao longo de anos e anos e anos, o senhor Marinho Pinto de Aguiar fez questão de colocar suas empresas para prestar serviço à comunidade. Neste momento, o padre Ordones faz um momento de oração aqui no plenário da Câmara de Divinópolis. Foi uma pessoa que marcou muito a cidade de Divinópolis, mas para ele não adiantaria nada uma homenagem agora. Ele agora espera e pede unicamente a misericórdia infinita de Deus para ele. Nós vamos então pedir que Deus seja misericordioso e chame Marinho para junto dos santos, dos anjos. E vamos fazer uma oração especial por todas as pessoas da família. A família precisa da ajuda de Deus, da graça de Deus, assim como a família agradece a solidariedade e a presença de cada um que vem manifestar o quanto Marinho foi importante para tantas pessoas. Convido então para a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós acreditamos que Jesus nos ama, e nós acreditamos que na hora da nossa morte, nós poderemos sentir que Jesus está junto de nós, assim como Nossa Senhora, na Ave Maria, a gente pede que na hora da nossa morte, nós tenhamos a presença de Jesus e tenhamos também as bênçãos, a graça, o carinho de Maria. Como São José, na hora em que terminou sua caminhada aqui na terra, ele teve a presença maravilhosa de Jesus e de Maria. Então, quantas mil vezes nós dizemos agora e na hora
da nossa morte, a hora da nossa despedida aqui da terra, da família e de tudo. Jesus se apresentou como o bom pastor. Vamos então rezar esse salmo, esta oração que foi feita há 3.000 anos atrás, mas que lembra como precisamos confiar em Deus. Eu peço que repitam: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele me leva até águas tranquilas e refaz as minhas forças. Pelos bons caminhos me conduz, por amor de seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei, porque estais comigo. Vosso bordão e vosso cajado me dão segurança. Preparais a mesa para mim, na presença do inimigo. Sobre minha cabeça derramais perfume. Minha taça me enche de alegria. Graça e ventura me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto durarem os meus dias. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Amém. Oremos. Deus Pai, Deus de poder infinito, Deus que governa o céu e a terra, Deus que dá a vida a cada um de nós aqui na terra e pode nos dar a vida na eternidade. Deus infinitamente grande e bom, nós pedimos, acolhei esse irmão nosso, esse companheiro nosso de caminhada. Acolhei Mairink, chamai-o para junto de vós e concedei que ele tenha a participação na alegria da vitória de Jesus Cristo. Vós que sois Deus, viveis por todos os séculos dos séculos. O Evangelho, Marta e Maria choram. Fazia 4 dias Lázaro havia morrido. Primeiro elas dizem que acreditam que Jesus cura doenças. Depois acreditam na ressurreição no último dia. Mas Jesus quer uma proclamação de fé em Jesus. Então elas por fim proclamam: Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo dar a vida de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que ainda agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Eu sei, respondeu Marta, que ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Palavra da salvação. Crer em Jesus, proclamar que Jesus é Deus que veio ao mundo dar a vida de Deus para a nossa vida. Marta e Maria primeiro acreditavam apenas num Jesus miraculoso que curava doenças. Depois acreditavam
numa promessa no final dos tempos. Mas Jesus quer, aqui e agora, que cada um proclame que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que veio dar a vida de Deus para quem acreditar nele. Marta e Maria acreditaram. Feliz quem acredita, feliz quem tem fé, feliz aquele que proclama que Jesus é Deus que veio trazer a paz, a felicidade e a garantia de vida para nós. Rezemos para que Deus misericordioso acolha Mairinque na alegria do céu. Rezemos ao Senhor. Para que Deus Todo-Poderoso seja compassivo, misericordioso e dê para esse nosso irmão participar da promessa que Jesus ofereceu. Rezemos ao Senhor. Para que Deus venha enxugar as lágrimas, consolar os corações, rezemos ao Senhor. Para que nós que acreditamos que somos consagrados para Deus pelo batismo, acreditemos que Deus é Pai e nos acolhe, rezemos ao Senhor. Pai de misericórdia, que esse vosso filho Mairinque seja acolhido por vós e que o Senhor abra as portas da eternidade para ele. Vós que viveis por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos fazer a oração dos batizados e vamos jogar a água benta sobre o corpo para lembrar que Mairinque foi consagrado para Deus e se tornou Filho de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjo do Senhor, levai-o para junto de Deus Pai. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus venha dar muita força para todos que são familiares, aqueles que conviveram mais de perto com Mairinque. Deus é Pai e Ele vai ouvir nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O cântico Eu Confio em Nosso Senhor é um cântico que lembra, nós que fomos batizados, confiamos em Jesus, Ele é tudo para nós. Vamos então cantar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua o ilumine. Agora, mais uma vez, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoai, Senhor, a cada um de nós. Abençoai cada pessoa da família. Vós sabeis, Senhor, o quanto Mairinque representou na vida de cada um. Por isso, Senhor, pedimos, abençoai, consolai,
confortai a todos, especialmente aos familiares. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus deu conforto, Deus deu consolo para todos os familiares. Tá, então as palavras do Padre Ordones aqui no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, nesse último adeus que é dado ao senhor Mairinque Pinto de Aguiar. A gente fala senhor Mairinque a todo momento porque sempre foi um hábito, era como ele era conhecido na nossa Divinópolis e principalmente dentro do nosso grupo, o sistema MPA. Todos o chamavam carinhosamente de senhor Mairinque, de seu Mairinque, e hoje ele nos dá esse último adeus. O senhor Mairinque Pinto de Aguiar, o empresário, faleceu hoje às 11 horas da manhã no Hospital São João de Deus, onde estava internado há vários dias. Vinha apresentando problemas de saúde já há algum tempo e desde 2005 já estava afastado da direção do grupo MPA. Mairinque Pinto de Aguiar, aos 80 anos de idade, deixa 3 filhos e um legado imprescindível para a comunicação divinopolitana. Natural de Mateus Leme, veio para Divinópolis no ano de 1947. Daqui, recebeu a proposta do tio Jovelino Rabelo, um dos maiores empreendedores da história de Divinópolis, para que assumisse o comando da Rádio Cultura AM, emissora de rádio criada por Jovelino Rabelo. Mairinque Pinto aceitou o desafio e não só conseguiu conduzir os trabalhos da Rádio Cultura, como desdobrou esta emissora em um legado importantíssimo para o estado de Minas Gerais, já que outras emissoras de rádio e outras empresas de comunicação acabaram vindas deste inicinho, lá em 1961, quando ele assumiu o comando. O sepultamento do empresário Mairinque Pinto de Aguiar está marcado para as 17h30, 5h30 da tarde, no cemitério do centro. Já há a confirmação de que o cortejo fúnebre será conduzido pelos batedores dos policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar. Momento realmente de muita tristeza para a comunicação divinopolitana, mas ao mesmo tempo de reflexão sobre a obra, o trabalho e a contribuição deste homem que foi o empresário Mairinque Pinto de Aguiar. TV Candidez e Rádio Minas não poderiam fazer diferente, senão registrar estes últimos momentos dessa história de uma vida que sempre foi voltada para a prestação de serviços à sociedade divinopolitana. É nítido, é perceptível como a comunidade divinopolitana se identifica com a linguagem de comunicação que foi implantada em Divinópolis pelo sistema Mairinque de comunicação. Uma linguagem acessível e voltada para o bem-estar social, voltada para o desenvolvimento e o progresso da nossa sociedade. Tanto é que várias causas sociais tiveram lugar dentro da programação das emissoras do grupo. Fatos históricos registrados. Mairinque Pinto de Aguiar sempre teve uma paixão muito grande pela história divinopolitana. O seu acervo de fotografias e de materiais relativos à história do município é muito grande. Acervo esse que com certeza será resgatado e será apresentado para os divinopolitanos aos poucos. Demos início há alguns dias a um projeto de resgate da história da Rádio Minas, de resgate da história da Rádio Cultura. História que hoje encerra um capítulo, que termina um capítulo dela, mas que começa um outro, porque agora nós teremos também a sequência desse legado, teremos uma sequência dessa forma de viver e de agir e dessa nova linguagem, dessa linguagem de comunicação, desse estilo de trabalhar que foi implantado em nossa cidade pelo empresário Mairinque Pinto de Aguiar. Neste momento, aqui na Câmara de Divinópolis, as últimas homenagens sendo prestadas, vários colaboradores do rádio também acompanhando aqui a Câmara Municipal de Divinópolis, inclusive o doutor José Maria Ribeiro, percebemos também familiares, o filho do empresário Mairinque Pinto de Aguiar Júnior ali recebendo os cumprimentos de Ana Lúcia, que é a diretora do SOAC, e tendo aqui também o Hélio Buião, que também é outra pessoa muito próxima do senhor Mairinque, que acompanhou, viveu bastante dessa trajetória do senhor Mairinque aqui em Divinópolis também. O Mairinque foi uma grande perda para Divinópolis,
um homem pioneiro aqui em Divinópolis, somente na área da comunicação, no rádio, que iniciou a antiga Rádio Cultura, uma pessoa que muito contribuiu. Seu filho, Mairink Júnior, também bem à frente aí do grupo, Mairink Pinto de Aguiar. Nós que somos lá da Fundação Jair Martins. Presidente da Fundação, inclusive. Presidente da Fundação, né? E temos a TV Candidez, que hoje o Mairink é um dos nossos grandes parceiros lá. Então, realmente, foi uma perda muito grande. Mas ele deixou aí, né, sua herança, seus filhos, seu legado. E eu espero que nós possamos usufruir de tudo aquilo que ele iniciou e que traga grande benefício para a população de Divinópolis. Hoje a gente vê os vários veículos de comunicação aqui em Divinópolis e a gente pensa, se não fosse esse comecinho, lá em 1947 com o Jovelino Rabelo e depois em 61 com o seu Mairink assumindo, talvez a cidade não tivesse crescido tanto, porque a comunicação, hoje como presidente da Fundação Jair Martins, você sabe disso, ela tem um papel fundamental em fomentar esse progresso da sociedade. É claro, sem a comunicação e sem os meios de comunicação, o povo não tem como. É um meio de informar, o meio do povo interagir, saber de tudo que vem acontecendo. Então, realmente, graças a esse trabalho dessas pessoas pioneiras, como o Sr. Mairink, hoje nós possamos desfrutar disso com melhoras, a tecnologia hoje está melhor, a nossa emissora hoje também já detém um lugar de grande destaque em Divinópolis, é aquela que realmente comunica a cidade de tudo que acontece, então por isso é que o povo hoje é um povo bem informado graças a esse trabalho. Agradeço pelas palavras, fique à vontade para prestar as últimas homenagens. Bom, estamos aqui direto da Câmara Municipal de Divinópolis, onde está sendo velado o corpo do empresário Mairink Pinto de Aguiar, que faleceu hoje pela manhã, às 11 horas, no Hospital São João de Deus, onde estava internado há alguns dias aguardando o tratamento. Está chegando aqui também a artista plástica Marli Rodrigues, amiga pessoal do empresário Mairink Pinto de Aguiar, pessoa que lhe deu total apoio quando Marli resolveu mudar de ares e ingressar nessa vida artística, né, Marli? É verdade. Mairink Pinto de Aguiar, quando viu meu trabalho em divulgação à nossa querida Divinópolis, percebendo que aqui não tinha os postais, ele se tornou um grande entusiasta do meu trabalho. E meu trabalho cresceu junto, né, com todas as pessoas que se engajaram, inclusive os comunicadores da Rádio Minas. E isso foi passando também para o Mairink Júnior, que está aí me apoiando. E o seu Mairink, quando viu meu trabalho, ele falou, Divinópolis precisa de ter seus postais. E ele voltou aquele legado, né? Que quando começou a rádio, que dizia que uma rádio de sucesso para uma região de progresso, e ele já viu esse meu trabalho espelhando-se nisso, abrindo caminho não só para os artistas, mas para todos esses hoje que estão aí na mídia, os comunicadores. Ele é um pioneiro da comunicação no Centro-Oeste Mineiro, com certeza. Marli me contava hoje mais cedo que inclusive ela ganhou uma lembrancinha do seu Mairink, que é uma fotografia até muito valiosa, né, Marli? Toda vez que eu ia dar entrevista, ou ele me encontrava na rua, ele pedia que eu fosse ao gabinete dele e ele me deu a inauguração da Rádio Cultura em 1942, mostrando a Jovelino Rabelo, e nisso ele me falou, Marli, o slogan foi criado, é uma rádio sucesso para uma região de progresso. E ele também me deu umas fotos dos cantores se apresentando no estúdio da Rádio Cultura. Então eu devo o meu trabalho, além de ter que agradecer a tantos, o seu Mairink é um dos percussores a abraçar o meu trabalho, quando ainda era um trabalho assim no bastidor, xerox, um trabalho que não tinha ainda essa qualidade de hoje. Eu agradeço o seu Mairink, está deixando um grande legado e tenho certeza que muitos vão espelhar nele. Ali, muito obrigado pelas palavras. Fique à vontade para suas últimas homenagens. Bom, está aqui também o Augusto Fidelis, está chegando daqui a pouco para conversar conosco. Augusto Fidelis, presidente da Academia Divinopolitana de Letras, mas antes disso, nosso colega radialista e pessoa que conviveu por muitos anos com o seu Mairink Pinto de Aguiar. Sim, eu comecei a trabalhar na rádio em março de 1983, né? Trabalhei lá 3 anos como funcionário, o primeiro ano como repórter, os 2 últimos anos como chefe de redação e depois saí de lá, fui para trabalhar na prefeitura, mas fiquei lá com esse programa que já faz 23 anos que eu estou no ar. Então, esse tempo todo convivendo com o seu Mairink, quer dizer, antes, depois ele foi se afastando devido à doença, né? Mas é uma pessoa que me deixa boas recordações, porque me acolheu na rádio, no Minas,
que na era Rádio Cultura de Divinópolis, num momento difícil da minha vida. E a gente foi para lá. A rádio foi muito importante porque me abriu espaço, né? Passei a ser conhecido e fazer novas amizades através da rádio. Então, eu agradeço a ele por ter me dado essa oportunidade. O Sr. Marinho sempre foi tido como uma pessoa muito viva, muito esperta, né? E até de humor muito sarcástico, muito perspicaz, até para chamar a atenção, para corrigir. Ele sempre teve um estilo todo particular dele. E eu falei, ele não poderia deixar de fazer a sua última brincadeira antes de ir também. Porque a gente diz que o rádio é o melhor amigo, né? O companheiro para todas as horas. Ele foi embora no dia do amigo, hein, Augusto? Eu sei que coincidência, né? No dia do amigo, 20 de julho, né? Então são coincidências que a gente não sabe explicar, mas ele, pelo menos para comigo, ele foi um amigo, me deu espaço, me ajudava, e isso já há anos atrás, né? Na época eu fui funcionário. Quando eu fui sair da rádio, ele lamentou a minha saída, mas entendeu, já que eu ia ganhar mais, então que eu poderia ir. Então saí sem problema, a amizade continuou, não só amizade, como um vínculo, né, através de um programa que está esse tempo todo. Augusto, muito obrigado pelas palavras, viu? Fique à vontade aí para suas últimas homenagens. Quem está chegando aqui agora também é o Jota Batista, que também faz parte do nosso grupo do Sistema MPA e está aqui também para esse momento que eu digo que é triste, né, Jota? Porque é um momento de adeus, mas é também um momento de reflexão. Porque é nessa hora que a gente percebe que existem homens que fazem parte da história e existem homens que constroem história. O Marinho que construiu a história. O seu Marinho que ele assumiu o comando da Rádio Minas, a Rádio Cultura de Divinópolis, e fez com que ela desabrochasse, com que ela aflorasse, com que ela crescesse. E uma das coisas muito importantes que o senhor Marinho que sempre teve era um coração muito grande. Então ele sempre abriu as portas para aqueles que quisessem aprender, né? Hoje a gente vê aí as faculdades despejando aí centenas de profissionais, de pessoas estudadas, formadas, mas no nosso tempo, né? Eu fui um dos que aprendeu, que nasceu dentro da Rádio Minas, o Fiico, o Sérgio Santiago e Ademar Magalhães, e vai por aí afora, essa turma toda aprendeu fazendo. E o Marinho tinha uma outra peculiaridade muito importante, que ele sempre valorizou a prata da casa. Então a maioria dos artistas que hoje nós temos em Divinópolis, que são cantores, artistas, duplas sertanejas, também nasceram na Rádio Minas. E como a Rádio Minas era pioneira, então ela se tornou um ícone. Depois veio a Castelo Branco, que hoje é a 94. Eu fui o primeiro locutor a fazer o primeiro programa sertanejo em FM em Divinópolis, na 94. Depois veio a Nova, e aí o Marinho Júnior assumiu o comando das empresas, porque o seu Marinho foi ficando velho, já queria descansar, não queria muito envolvimento com as empresas, mas ele passou essa tarefa para o Marinho Júnior, que deu continuidade. E hoje nós temos aí o Sistema MPA, que é um dos mais fortes na área da comunicação, na radiodifusão, no centro-oeste de Minas Gerais, né? Então o Marinho que vai embora, mas ele deixa para nós aí duas coisas muito importantes. Primeiro, é fazendo que se prova que é bom, e ele fez. Então ele provou que é bom fazendo. E a outra coisa importante que o Marinho deixou, e que é muito importante também a gente sempre lembrar, é que ele era uma pessoa que tinha um coração maior do que ele e que sempre esteve pronto a ajudar e colaborar com as pessoas. Então esse é um legado que a gente fica satisfeito por ter conhecido, ter participado, fazer parte dessa família que é a MPA, o Marinho Pinto de Aguiar. Eu agradeço pelas palavras, fique à vontade aí para suas últimas homenagens, então, a este baluarte da comunicação divinopolitana. Gostou da palavra, né? Baluarte, né? Tem uma época que essa palavra estava na moda. O baluarte pega bem, né? Olha, o que nós temos a dizer é o seguinte, eu acredito que o senhor Marinho, por tudo que ele fez de bom, ele merece um lugar especial, e agora é continuar o trabalho que ele deixou, né? A semente que ele plantou, que ele fez germinar, e agora cabe a nós, que somos companheiros, que estamos juntos aí no Sistema MPA, fazer com que isso aí continue e mostrando para as novas gerações que quem é bom faz. E ele fez.
Então ele deixa isso para a gente como exemplo. Muito obrigado ao Jota Batista. Lembrando que a previsão de horário de sepultamento do corpo do empresário Marinque Pinto de Aguiar é de 5h30 da tarde no cemitério do centro. O cortejo sairá daqui da Câmara Municipal de Divinópolis, onde o corpo está sendo velado, e será escoltado pelos batedores da Polícia Militar até o cemitério do centro, onde aí sim teremos as últimas homenagens prestadas ao empresário. Eu recebo agora o folclorista Vinícius Peçanha, ele que sempre registra bastante da história da nossa cidade, das manifestações culturais da nossa cidade, e que foi um amigo pessoal do senhor Marinque Pinto de Aguiar. Amigo pessoal. E tem muitas lembranças. Toda essa minha andança de pesquisa de folclore e de música, eu sempre tive a participação e a ajuda do Marinque. O Marinque é um amigo, eu estou sentindo mesmo, viu? Estou sentindo demais. É difícil até contar a história do seu Marinque no momento desse, porque é uma história muito rica, muito grandiosa, né? Demais. Olha, desde os anos 60, quando eu participei no Festival Internacional de Música no Rio de Janeiro, o Marinque pôs os gravadores da Rádio Cultura à disposição e tinha uma pessoa que tocava piano para mim, que era o Ivan Silva. O Ivan Silva tocava o piano e tinha outros músicos, o Heber Alvim e vários outros músicos. Mas o Marinque pôs à disposição os gravadores da Rádio Cultura e nós fomos para o Rio de Janeiro, participamos. Naquela época parece que era 2 mineiros só que tinha. Era um festival internacional. Depois, mais tarde, um pouquinho mais tarde, na época do Reinado, ele também pôs à disposição, sabe, os repórteres e o equipamento da Rádio Cultura, porque naquela época que ainda não existia o Frei Leonardo, quer dizer, existia, mas ele não participava. Então o reinado era uma prática proibida pela Igreja Católica. O Dom Cristiano, o bispo, não deixava. Mas nessa época a gente trazia, com a ajuda da União Estudantil Divinopolitana, trazia as festas para mostrar aqui no centro, porque era só lá no Porto Velho que podia fazer, que o bispo permitia. Então a gente trazia e o Marinque, assim, com toda a cordialidade, ele transmitia. Ele põe os equipamentos da Rádio Cultura à disposição para divulgar essa cultura nossa, né? Essa cultura, na época proibida pela Igreja Católica. É o que eu falei, que o senhor Marinque sempre teve desse lado de integração social. Ele sempre buscou tudo o que acontecia na sociedade, tudo o que acontecia em Divinópolis, ele levava para dentro da Rádio Minas. É verdade. Vamos. Tem então a Rádio Cultura ainda, né? A Rádio Cultura de Divinópolis. Era aqui em cima do cinema, né? Do Cine Divinópolis, nessa época, né? E tem uns casos interessantes. Na época da Rádio Cultura mesmo, que foi a primeira local onde funcionou a Rádio Cultura, foi ali onde é o Hotel Avenida hoje. Você já deve ter ouvido falar, que na época pegou fogo, né? Lá incendiou. Então lá o pessoal ainda reclama até hoje. Foi o primeiro piano de Caldas que tinha. As pessoas ouviam rádio ao vivo, dançando e acompanhando, com apresentações musicais ao vivo, Vinícius. É verdade, e tinha lá um auditório, né? Lá tinha um auditório, o pessoal ia ver o programa. Tinha a família Sanches, né? O Guilherme Sanches, o Nico Sanches, que tocavam lá, né? Tocavam violão, bandolim. Mas lá também tinha esse piano, né? Um piano de Caldas. Eu não sei se Divinópolis teve piano de Caldas depois disso. E o piano pegou fogo, queimou na época. São muitas histórias bonitas realmente. Eu acho que a gente poderia passar aqui o restante do dia e não conseguiria falar de toda a importância, de tudo que envolve a Rádio Cultura e o seu Marinque, né? A Rádio Cultura foi e é muito importante, né? E o Marinque é uma pessoa que tudo se deve na comunicação de rádio aqui em Divinópolis e nessa cidade próxima aqui se deve ao Marinque, viu? Tudo se deve a ele. Tem um outro caso aí, depois eu te conto o caso, que ele queria fazer a sede da rádio, ali onde é o Hotel Imperador, mas isso é um caso muito comprido. Não, uma hora nós vamos levar o Vinícius Peçanha aqui, trazê-lo aqui na TV, na rádio, para contar um pouco desses casos, dessas histórias, porque
Isso aí é memória de Divinópolis, isso faz parte da história da cidade. História, verdadeira história de Divinópolis, né? A história foi construída como se fosse uma parede de tijolos, então o Mairink é um tijolo dessa parede, dessa construção. Aliás, acho talvez até o cimento, né? Porque ele foi unindo os tijolos da cidade para dar forma através do rádio, já que todo mundo que fez e que faz parte da história da cidade passou em algum momento ali pela Rádio Cultura, né? Seja dando entrevista, seja entrevistando, seja fazendo programa, seja tocando, seja cantando. A gente tinha um conjunto, um grupo de canto, e nós cantávamos de lá, ele pôs à disposição. E teve uma outra época também que eu fazia parte, isso já mais tarde, fazia parte do movimento estudantil da FADOM, da Faculdade de Direito, e nós tínhamos um programa lá, sabe? Programa estudantil, era no meio-dia. Ele pôs à disposição, falou, isso aqui é da Faculdade de Direito, da FADOM. Então eu participava, andei tomando frente lá também desse programa. Vinícius, outra hora a gente vai contar mais dessas histórias, eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser inestimável até para o projeto de resgate da história da Rádio Minas que nós iniciamos lá através de uma iniciativa do Mairink Júnior, viu? Fique à vontade aí, obrigado pelas palavras, para prestar suas últimas homenagens, tá bom? Muito obrigado, agradeço essa oportunidade, agradeço a todos pela paciência de ouvir a gente, né? Não é paciência não, é um prazer, tá bom, Vinícius? E vamos ouvir ainda com muito mais tempo ainda, porque o Vinícius Peçanha é realmente um registro vivo da história divinopolitana. Ele é a pessoa que consegue contar fatos que aconteceram ao longo da história do município com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Fatos que aconteceram há 20, 30 anos atrás, o Vinícius Peçanhas conta como se os fatos tivessem ocorrido ontem. E nós vamos trazê-lo sim aqui pela TV Candidez e pela Rádio Minas para contar mais dessas histórias. Mas vou trazer um outro amigo pessoal do senhor Mairink aqui, que é o senhor João também. Pode se aproximar aqui, senhor João. O senhor João, síndico do edifício Costa Angel, então conviveu por anos